Oi, pessoal, olha aqui a gente outra vez aqui. Pois é, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Se você não é inscrito, se inscreva no vídeo. Apenas se você é progressista e não quer anistia para golpista. Rimou. Mas assim, gente, Eduardo fazendo as deles. Enquanto eu tomo aqui o meu chazinho de limão, a gente vai poder fazer um react sobre a balela que ele falou. Finalmente, ele vai seguir as ordens de Charlie Kirk. Quem foi Charlie Kirk nas mãos dessa gente, né? Quem foi? Quem será Charlie Kirk? Eu não me importo muito, nem quero fazer vídeo sobre esse cara, mas aparentemente o Eduardo conhece ele muito bem, então a gente vai agora bora reagir às asneiras dele, como sempre, de praxe. Se você não é inscrito, como eu falei, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí para garantir. E não esqueça de compartilhar, né, para quem não gosta de pessoas dessa laia, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês e vocês depois me botem nos comentários o que vocês acharam da Lorota Master, da Lorota Filho, Bolsonarinho. Vamos lá, pessoal, vamos reagir junto. Eu vou falar para vocês, assim, para adiantar, eu coloquei só os 10 ou 15 minutos finais, porque eu vi todo por cima, porque eu pego assim, gente, eu não vejo só o vídeo, eu leio todo o texto, enfim, né, transcrito, para mim poder saber o que bomba vai rolar ali, e os assuntos principais, porque a gente sabe que eles só divagam naquela mesma história, o Eduardo fala a mesma balela para a claque deles, então a gente já está cansados e não tem novidade, então eu só botei as novidades que aparentemente para ele é novidade, né, querer guerra com o Brasil, né, aparentemente o que mais me assusta é que ele agora quer dominar, né, a pauta dentro da Câmara, mesmo sendo o líder da minoria, parece que a editora saiu e ele vai ficar líder da minoria. Antes, na pandemia, eles queriam que as pessoas fossem obrigadas a trabalhar e ir para a rua, agora não, pode ser tudo feito em modo EAD, né, pode fazer tudo em modo remoto, né, então parece que agora com enfim, né, com a prisão do Bolsonaro, parece que eles querem fazer tudo remoto, né, e, enfim, né, ele acha que vai ser o primeiro presidente remoto do Brasil, vamos ver, e aí vocês me digam o que vocês acham das balelinhas do Bananinha. Let's go. Vamos ver, apertei o botão errado, vamos lá. Como não? Apertei certo? Não, apertei o reto. Então a gente ainda está nesse momento e eu vou continuar lutando até o último segundo para fazer justiça. Eleição sem Jair Bolsonaro, isso sim é que é um golpe. Eduardo, hoje o nosso tempo para a entrevista é um pouco mais curto, mas antes de encerrar, o senhor está nos Estados Unidos, eu queria que o senhor informasse para a gente qual o clima aí nos Estados Unidos após o assassinato de Charlie Kirk, que era um influenciador, um conservador, uma liderança do campo da direita nos Estados Unidos, jovem de 31 anos, que foi assassinado enquanto palestrava em uma universidade, e se o senhor chegou a ter contato com ele em algum momento, que ele teve contato com seu pai em uma palestra em 2023, se o senhor também chegou a conhecer Charlie Kirk. Eu tive contato pessoal com ele pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes, né? Cheguei a discursar no evento anual dele, um evento para jovens chamado SAS Summit, que ficou lá em Tampa, na Flórida, em 2022. Né? Em outra oportunidade, nos encontramos no Mar-a-Lago. Lembro que nessa oportunidade ele falou que gostava muito do meu pai. Eu tentei puxar ele para tirar uma foto com meu pai, mas meu pai voltou a se sentar na cadeira do lado do Trump. Né? Isso aí foi, se não estiver enganado, em março de 2020. E aparentemente o Bolsonaro deu uma entrevista para esse Kirk aí há um tempo atrás, tá bom, gente? Tá bom? É isso aí. Aparentemente, né? E ele, parece que eles conhecem bem esse cara. E o que fica no ar é o seguinte, né? Eu fiquei muito revoltado com as matérias de certas imprensas brasileiras falando que Charlie Kirk é uma pessoa da extrema-direita. Da extrema-direita, sim. Sabia o debate. Uma pessoa que acreditava. O cara acreditava, gente, que deveria ter a escravidão de novo, porque diz que lá os negros faziam menos crimes que agora, e que ele acha, né, e falava, né, que agora ele pode falar para as minhocas, mas antes ele falava coisas terríveis, ele diz assim, pouco importa que as pessoas morrem, desde que morram, né, desde que a gente tenha armas, porque é um bem dado por Deus, e morte por armas é só uma consequência. No diálogo, uma pessoa que não queria fechar as portas, nem para aqueles que são ditos de esquerda, que se colocava, né, colocava a cara a tapa
para discutir ideias, e isso é saudável numa sociedade. Ideias Ter não, pontos de né? vista diferentes, isso daí é a democracia. E somente com a tolerância você vai conseguir construir uma sociedade sadia, onde não ocorrerá a barbárie. E ainda assim, essa pessoa foi taxada de extremista. E a barbárie veio bem de vocês, né? Porque vocês que andam com armas matando as pessoas por aí. Pouca gente de esquerda que faz isso, tá? Eu não vejo. Se Charlie Kirk, que queria apenas debater, era extremista, qual adjetivo eu devo utilizar, então, para a pessoa que atirou em Charlie Kirk? Consegue entender que existe uma deturpação das palavras para tentar controlar a narrativa pública sem se utilizar argumentos? Não, são fatos. É certo que a mídia ela pode errar, mas nesse caso são fatos. Um cara era de uma extrema direita a ponto de querer eliminar um outro que ele achava que era pouca extrema direita. Sabe? Eu acho que esse pessoal que é da extrema direita, a família Bolsonaro, eles têm que se assumir de direita já, né, pessoal? De extrema, porque o Nicolas parece que agora quer ser, né? O Nicolas Ferreira quer ser extremo, até porque ele é bajulado pelos neonazis agora. Mais do que nunca, ele tá fazendo a resenha com eles. E assim é a vida, né, gente? Vocês têm que dizer, somos super direita, extrema direita. Vocês não têm meio termo, vocês são extrema direita. E quem matou o Charles Kirk foi um cara infeliz que ele não era extremo o suficiente do jeitinho que ele gostava. Ele queria que ele fosse igual o outro louco daqui, o Nick Fuentes. Gente, eu vou fazer um vídeo, mas eu vou te falar, eu tenho muito desprazer de fazer um vídeo sobre esse Kirk e esse Fuentes, mas a gente tem que fazer para vocês saberem como que é o radicalismo aqui nos Estados Unidos. Porque se uma pessoa ela é extremista, nazista, fascista, etc., essa pessoa é o que é de pior no mundo. Ela acaba sendo desumanizada e ninguém se importará com aquela pessoa se esses adjetivos forem levados a sério. Vocês, né, que teu pai recebia cartas dos neonazis do Brasil também, agradecendo. Vocês que se dizem que são pertencentes de uma família que lutou na Segunda Guerra Mundial, pelo menos teu pai disse para o CQC lá que tinha um vô nazista que perdeu a perna, era tudo cascata, tá? Só para bajular o pessoal da extrema-direita e se abraça com políticos da extrema-direita alemã. Não acho que estão muito longe de serem nazi aí. Então, quando você fala aí, eu concordo, porque é vocês mesmos que vocês estão falando. Bom, você é da escolinha do Olavo, né, de Carvalho, né, que já foi em tempo, foi em paz, né? Então, eles repetem as coisas daquilo que eles mesmos são, né? E é isso que a esquerda faz. A esquerda ela desumaniza os outros. É por isso, Capelli, que se você for ver, concluindo, apenas pessoas de direita são vítimas. Olha, o que me revolta de verdade é que tem muita gente de esquerda que ainda não quer falar nada do Kirk, dizendo, ai, coitado, não quero que ninguém morra, porque coitadinho tá. Mas assim, eu não vejo ninguém da direita fazer isso quando a Marielle morreu, por exemplo. Falaram que ela virou uma peneira. Sabe? E vamos lá que ele vai falar algumas coisas desse respeito e aí vocês vão entender o meu posicionamento aqui, a minha indignação, por isso que eu tô falando bem devagar. Mas nesse ataque, é Jair Bolsonaro com a facada, é o Trump com tiro, é o equatoriano, né, o Fernando Villavicencio, é o Miguel Uribe da Colômbia, são europarlamentares. Teve a Marielle Franco alemães. também, Eduardo. Deputado, teve a Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro. Sim, também. em um caso em que ela, na verdade, foi assassinada por milicianos. Não são? Milicianos da direita dentro da política. Que são os irmãos Brazão? São da política, da direita. Não é, Eduardo? Pessoas da direita querendo matar uma pessoa da esquerda. Isso daí tem a ver com tráfico de drogas, com milícia. É outro ponto. E é também... Tem nada a ver, não. Tem a ver com coisas de negociação de terrenos no morro, em alguma coisa assim, em algum lugar lá específico, onde a Marielle parece que ela tinha ido, enfim, né, conversado com moradores ao redor dali, tem alguma coisa a ver com terrenos, que eu acho que eles queriam, tipo, que se apossar daquela região e dominação de região, sabe? Tem mais a ver com isso, e lógico, o tráfico, tudo isso pode estar ligado, mas são milicianos, mas que estão dentro da política, como a sua família, né? Então, tanto que a família do Bolsonaro foi bastante escrutinada no respeito da morte da Marielle, porque o irmão dele, o cabeça de barro lá, o Carlos Bolsonaro,
cabeça de filtro de barro, né? O Carlos, ele tinha uma treta com ela, não pegava nem elevador com ela, os dois eram vereadores do Rio de Janeiro e aparentemente eles brigaram feio, então não se falavam, né, nem se cruzavam e aparentemente foi escrutinado, ele desapareceu com computadores e tudo, e a Polícia Federal ficou no pé deles, na verdade bem depois, porque a Polícia Federal não podia entrar ainda no caso e demorou muito tempo, meu Deus, tudo isso porque o Bolsonaro parece que não andava com a investigação, porque ele dominava ainda o Rio de Janeiro, ainda mais quando ele era presidente, né? A polícia estava na mão dele, então eles não tinham muito como investigar, demorava muito, mas aí deu treta, aí eu me lembro da portaria do prédio dele, do Vivendas da Barra, aí foi visitada por polícia, tá, para saber de tudo, inclusive chegou muito perto deles, né, porque que eu saiba, esse cara, o Brazão apoiou o pai dele, né, nas campanhas, parece que também apoiou a esquerda um tempo, mas depois ficou no centro, né, e ficou do lado do pai dele, né, porque sempre foram para a direita, né, inclusive porque no Rio de Janeiro, a gente sabe, a milícia paga o lobby para os políticos, é conhecido, né, tem um lobby dos milicianos na política, né, infelizmente, ainda a gente sabe que o PCC e essas organizações, elas têm movimentações no colarinho branco dentro da política, né, então isso aí que ele está falando é só balela para enganar trouxa que não conhece como é que funciona a política, ainda mais a política do Rio de Janeiro. Reprovável, não tenha dúvida disso. Ninguém aqui apoia essa atitude contra a vereadora Marielle Franco. Inclusive, eu encontrei com ela certa vez no aeroporto de Congonhas, tive um bate-papo breve com ela. Agora, você vai querer mas também teve uma. Ela não foi vítima de um discurso repetitivo e um louco pegou uma arma e atirou nela. Eu não estou traçando paralelo, Eduardo, só estou falando que o senhor disse que não havia figuras da esquerda que fossem atingidas. E a vereadora Marielle, que tinha um mandato muito aguerrido, assim como o senhor também tem pelo campo conservador, ela tinha pelo campo da esquerda, não, e ela foi alvejada, assassinada por conta da atuação dela, que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem... Conservador é o Alexandre de Moraes, ele é extrema-direita, tá, gente? Uma diferença ser conservador, ser um cara que segue as regras burguesas, tudo mais, o andamento social, pareri, parará, mas aí o caso dele, ele é extrema-direita, e o Capelli se enrolou ali, cortou ele, porque realmente o que ele está falando não dá para fazer paralelo, e eles gostam de dizer que eles são as vítimas, sempre, né, são as vítimas, enfim, mas engraçado, né, que essa direita é tão vítima, mas é vítima deles mesmos, né, inclusive o Trump foi atingido por um doido lá que era fã dele, inclusive, né, estava insatisfeito, o outro também insatisfeito, todos eles, sabe, insatisfeitos, né, são tudo mesmo farinha do mesmo saco e ficam falando dos outros, dizendo que nós é que andamos com armas matando eles, gente, dá um tempo, né, wait. Sem tração nenhum paralelo, não, sim, mas é uma atuação, a violência política atinge também diferentes lados. Não, negativo, Capelli, eu vou discordar mais uma vez, permita-me discordar, ela não foi vítima do seu discurso e do seu posicionamento político. Ela foi vítima da sua ação enquanto vereadora. Ela foi vítima de milicianos, que são bandidos. Ela não foi vítima de um... Opa, tá chamando teus amigos de bandido, hein? Olha, cuidado aí que você tá aqui, né? Você tá protegido nos Estados Unidos. Um cara de direita. Alguém sabe se os assassinos de Marielle são de direita, de esquerda, de centro? Então, agora, o assassino de Charlie Kirk, a pessoa que atirou em Trump, queria eliminar um opositor político. E é isso que eu estou falando, a questão da motivação ideológica, não da motivação criminal. Ambas são reprovadas. O cara que matou o Kirk Robinson, né, Tyler Robinson, de família extremamente conservadora, sim. O pai dele é vice-xerife em Utah. A mãe também é conservadora, eles são todos republicanos, né, enfim, né, são do Partido Republicano, dão dinheiro para o Partido Republicano, enfim, aqui é um costume as pessoas serem associadas e ajudarem os partidos, ferrenhamente, pessoas assim, mas aparentemente gostam de armas e pareciam tranquilinhos, né? Desde criança ele adorava armas e esse Kirk foi sempre um ávido defendedor do uso indiscriminado nos Estados Unidos de armas, né? Inclusive ele disse que era uma coisa dada por Deus e tal, e teve sempre falas extremamente racistas. Eu vou ver se eu faço um compilado disso, mas vou falar uma coisa, desenterrar
um lixo, e vocês, por favor, no Brasil, não peguem essas lixeiras dos Estados Unidos e levem para aí, façam esse favor, porque, sinceramente, o Brasil tem tanta coisa mais interessante para se preocupar, né? Tem até problemas para poderem pautar do que falarem de um cara maluquete aqui dos Estados Unidos, né? É tipo assim, sempre está acontecendo aqui um assassinato, né? Ou nas escolas, em massa. Aqui mesmo em Nova York tem toda hora também, às vezes em bar. A gente até nem quer ver mais essas notícias, porque é todo tempo aqui, porque mesmo que o estado de Nova York não possa ter armas, as pessoas aqui, em Nova York você não pode andar de arma, tá? Tem outros estados que você pode, outras cidades você pode, né? Que você vê com os caras com arma na cintura, né? É normal lá, mas assim, não serve para nada, né? Isso aí foi feito quando foi feita a Constituição americana, né? A Constituição americana. Olha como é fininha a Constituição. Porque ela foi feita quando surgiu a independência, né, gente? Lá naquela mesma época. E aí tem um dos nossos artigos que diz que bear your arms, né? Que você tem que ter acredito que é o Second Amendment, né? A emenda segunda, que você tem que ter arma. Naquele tempo, os caras estavam vivendo sobre guerra e guerra civil, e guerra isso, e guerra aquilo, e claro que o uso da arma era um luxo, era para poucas pessoas naquele tempo do século XVIII, XIX. Então, as pessoas conscientemente tinham que ter armas para se defender, viviam em lugares remotos e tal. Agora não há essa necessidade, mas eles colocaram como cláusula pétrea. Então, você não pode tirar, e essa é a polêmica, porque os democratas querem reformar e os republicanos não querem, né? Exatamente, porque já está havendo mais morte que numa guerra, entendeu? Então, nós temos um morticínio aqui enorme. Então, o Brasil queria levar esse lixo através do Bolsonaro, né? De todo mundo ter armas indiscriminadamente, mas não é assim você ter armas necessariamente está se defendendo. Você pode causar uma morte até involuntária, né? E principalmente quando aqui tem um país desgastado, com pessoas que não ligam nem para os seus filhos, às vezes deixam eles no quarto sozinhos, devagando e, enfim, né, tendo a sua privacidade, que aqui nos Estados Unidos é assim, e depois eles enxotam esses adolescentes para fora, porque eles mandam eles estudar, irem para a escola, para a universidade. Depois dos 16, 18 anos, o adolescente não mora mais com os pais, né? Então, psicologicamente, eles podem ficar afetados e realmente fazerem coisas desse tipo, sabe? Então, por que introduzido esse instrumento, desde muito cedo, né? É normalizado, e tudo por causa dessa emenda constitucional que eles não tiram de jeito nenhum. E pessoas como os Bolsonaro que nem colocar isso no Brasil. E o mais interessante ainda é que eles falam que a esquerda faz isso, que a esquerda faz aquilo, mas até que acredita esquerda, que não é esquerda, porque até de liberal, super liberal e conservador até certo ponto, não tanto conservadora como republicanos, os democratas são, né, na sua maioria mais protetores do que conservadores. Eles não querem, né? Mas tem o lobby, né? Então o lobby paga muito caro. O lobby das armas aqui, né? Tipo a Taurus e coisa e tal, paga muito bem os políticos americanos aqui, em vez de ser corrupção, é uma corrupção aberta. Então você já sabe que fulano, por exemplo, Marco Rubio, né? Que ele é enfim, o chanceler americano, ele recebe sim dinheiro do lobby de armas, e ele defende até os dentes das armas. Por quê? Porque ele recebe dinheiro, né? Quando ele estava na Assembleia lá, né, entre os políticos, ele defendia as armas porque ele realmente ganhava e ganha, né, dinheiro para armas, e acaba que defende as armas, né, mesmo que ele não goste, mas ele defende porque lobby é dinheiro para ele e acabou, entendeu? Então é isso, aqui funciona assim, por isso que eles defendem muito as armas, tá, gente? Que dá mais dinheiro depois do tráfico humano, as armas e as drogas, né, o que mais dá dinheiro no mundo, infelizmente. Não tenha dúvida disso, ambas são reprováveis, mas a construção contínua de desumanizar sempre as figuras de direita leva à atuação desse tipo de pessoa, que às vezes compra esse discurso, né? Eduardo, última pergunta antes de a gente encerrar. Com a condenação de Bolsonaro, antes mesmo da condenação, já havia um movimento de integrantes do Centrão, figuras importantes do Centrão, para escantear Bolsonaro da disputa eleitoral e começar a dar protagonismo a outros nomes. A gente bota aqui entre os cotados, né, tem o Tarcísio, tem o Caiado, tem o Zema, tem outros nomes que brigam ali pelo espólio da direita. O senhor teme que a condenação de Bolsonaro fortaleça
esse movimento de integrantes, dirigentes do Centrão? Eu acho que vai fortalecer, Capelli, uma instabilidade. Eu acho que vai fortalecer a chance de países democráticos, como os Estados Unidos, não reconhecer a eleição do Brasil. Porque, de certa maneira, você está impedindo a população de livremente exercer a sua escolha. E isso não pode ser definido como democracia, né? Então, a gente sabe... Estados Unidos com Trump, gente, é um zero à esquerda. Depois que ele fez tudo isso de taxar todo mundo, implicar com todo mundo, o mundo todo, até aliados, inimigos, é normal, mas aliados, a China nem tá fazendo nada, tá jogando parada. Enfim, fez tanta coisa que ele pode dizer o que ele quiser, o Trump, não reconheço fulano, não reconheço a eleição, o mundo todo vai reconhecer as eleições do Brasil, tá? Porque elas são limpas e auditáveis, né? Isso a gente fica mentindo aí. Mas, enfim, 4 vezes, tá? Assim, ficam falando esse tipo de coisa, mas o mundo todo tá falando não, reconheço, então, what the fuck, sabe? Who cares? Quem se importa? Entendeu? Quem se importa com o que o Trump vai pensar, né? Porque os Estados Unidos está perdendo muita credibilidade nos últimos tempos. A economia do Brasil está crescendo e isso é bom, né? Porque isso mostra que ele é bem independente, né? Talvez isso serviu para que o Brasil visse que não existe papai, né? Que nos salve, que a gente pode andar com nossas próprias pernas e sermos finalmente reconhecidos pelo mundo, né? Independentes desse império aqui, né, que está caindo, né, mas a gente sabe que esse império está caindo porque a gente tem um maluco aqui, um Nero, então, um Calígula, que é pior, né, representando Roma, pessoas malucas no governo fazendo ameaças, mas como a gente sabe que o Trump é um taco, né, Trump always chicken out, né, ele sempre dá para trás, que a gente chama taco aqui, ele dá uma para frente e já tirou algumas taxas, e agora ele parece que alguns vistos ele tirou e ele vai recolocar, e sabe, ele fica indo para frente e para trás, como um pêndulo. E mais interessante que o Trump sempre ameaça com uma arma em cima da mesa, a gente fala nesse truque, né, e com uma ampulheta, que é aquele relógio, né, e quem falou essa linguagem foi o Demore, até ele falou. Ele negocia com as pessoas dizendo assim, olha, eu te dou até isso aqui, essa areia acabar o tempo da tua decisão, tá? Do que você pode me dar. E a pessoa não fala, ela fica com medo e tal. Aí ele vira de novo. Ele nunca usa aquela arma, metaforicamente. Então o Trump é um cara que sempre faz a aposta, mas ele sempre perde. E ele não gosta de mostrar que ele perde. Então ele recua rapidinho e não deixa a mídia nem perceber, entendeu? Então, o que nos preocupa é o Marco Rubio, porque ele fica fazendo muitas coisas com chave, com esse baixo clero, né, da política, porque ele é um baixo clero da política, o Rubio, né, aqui, né, vamos dizer que na versão americanizada do baixo clero brasileiro, que é o bolsonarismo, o Bolsonaro que ascendeu o poder, né, que não tem uma vontade administrativa real, né, que eles são mais, assim, truculentos. A família dele veio refugiada de Cuba, fugindo do regime cubano, principalmente porque o papai dele e a mamãe deveriam gostar do Fulgêncio Batista, daquele ditador, né, então eles fugiram. E ele, então, tem um ódio tremendo de Cuba, ele tem um ódio tremendo de ser latino e dos latinos, então esse cara se juntou com os Bolsonaro e fica dando, né, papo para eles, né, mas até ele vai cansar, tá, porque é só eles acharem um inimigo novo para eles cansarem, porque eles vão ver que o Brasil é reconhecido, e o Brasil sabe andar muito bem, e tá com a economia melhorando cada vez mais, inclusive a taxa Selic vai baixar, então segurem aí na mão, porque tá dando certo aí com o Lulão, tá bom? Vamos lá. O tabuleiro político como é que é, eu inclusive citei anteriormente, em outra entrevista, o caso de São Paulo, que em São Paulo as pessoas de direita sempre acabavam votando no PSDB porque não tinha nada mais à direita, nada mais conservador, mas no primeiro momento que surgiu um nome como o de Jair Bolsonaro em 2018, ele deu uma lavada no Alckmin, que era concorrente dele, nessa eleição, provando que aquele estado, o estado de São Paulo, há décadas dominados pelo PSDB, que muita gente acreditava ser impossível combater aquela máquina, foi combatida e saiu-se vitorioso Jair Bolsonaro apenas com as suas opiniões. Então, eu sei como é que o jogo é jogado, mas eu creio que eleição sem Bolsonaro é golpe. Se esses candidatos quiserem ter o apoio de Bolsonaro, não vai ter que ter, né, um alinhamento de discurso, porque o eleitor vai ter dificuldade de comprar, né, um discurso diferente do Bolsonaro. O senhor falou que o governo dos Estados Unidos pode não reconhecer
uma eleição sem Bolsonaro. Isso já foi discutido nas suas conversas na Casa Branca ou é uma percepção sua ou já é concretamente discutido isso? É uma percepção minha e, na verdade, da maioria das pessoas. Bolsonaro não pode concorrer por quê? Porque conversou com embaixadores, porque discursou num carro de som. É um sentimento meu, uma percepção minha. Mas... Não, o Bolsonaro fez mais que isso. Ele fez um crime de plantar dúvida e a mentira na cabeça deles que nossas eleições são fraudadas, que nós não temos auditoria das urnas, que as urnas são hackeadas e queria o voto de papel. Ele chamou todas essas pessoas importantes, que são os países, né, os seus representantes, né, embaixadores, são representantes dos países. É como se ele tivesse feito uma reunião na ONU e começasse a falar com todo mundo, a mesma coisa, e falar mentira, com o uso do poder que ele tinha como presidente. Então, mais do que longe ele foi, até muito, só foi um dos ápices dele, porque ele já estava dilapidando o sistema eleitoral com essas mentiras, né, através de uma menção de voto impresso, porque através do voto impresso eles poderiam manipular esse voto muito mais fácil, né, gente, porque eles sabem que o voto auditável eletrônico é impossível, então para eles era mais fácil fraudar pelo papel, por isso queriam tanto voto impresso, né, porque tem essa dualidade. Inclusive o Brasil teve muitos problemas com voto impresso por isso, né, muitos perdem, muitos, né, não contam direito, apesar de todos os partidos estarem lá. Então, eles plantaram essa falsa narrativa para o mundo, e isso foi um crime que ele fez, assim, perder uma eleição ou algo desse tipo, foi um mínimo, sabe? O mínimo que ele está pagando. E ele vai pagar por outros, né? Pagou agora, vai pagar para o racismo, vai pagar, se Deus quiser, pelos mortos da pandemia, né? E vamos ver, né? Aparentemente ele tá dando uma de migué e dizendo que tá mal e tá doentinho. Mas que eu carrego para onde eu vou, pode ter certeza. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais conservar. Vocês estão vendo? Ele quer que o Brasil receba caças, navios como a Venezuela, tá? O lindo aqui dessa imagem que vocês estão vendo aí, ele quer guerra no Brasil. Ele concorda que o Trump tem que levar os caças, os navios, fazer como fizeram com a Venezuela, gente. E eles sabem muito bem que o que eles estão querendo na Venezuela é o petróleo, que eles não querem dar, né? Que para eles o Maduro pouco se lixam para o Maduro. Se o Maduro desse tudo para eles, estava tudo bem, mas como o Maduro não vai dar, né? Não é santo, não estou contra nem a favor do Maduro, né? Dá-lhe igual, né? Não estou nem importando, mas a gente sabe qual que é o poder que eles querem, e o Brasil tem que ter alguma coisa em troca. Até o Rubio falou, né? Eles querem alguma coisa para pegar do Brasil, eles não vão fazer uma guerra só para libertar o Bolsonaro. Ele mesmo falou que não é questão do Bolsonaro, ele falou numa entrevista, o próprio Rubio, né, o secretário das Relações Exteriores do Trump, ele falou isso. Então, muito provavelmente, o que o Bolsonaro está querendo, aí, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro querem uma guerra no Brasil, só para poder salvar a cabeça do pai dele, né, e da família dele. Tá? Ele quer isso. Quer dizer, a próxima fala dele, quando o pai dele estiver na prisão de verdade, eu acho que vai ser o seguinte: eu não sou mais brasileiro e vai queimar o passaporte brasileiro. Torçamos, que ele fica um pária completo. Porque esse cara, ele só não fez isso porque ele ainda é político no Brasil. Se ele perdesse agora o foro dele, perdesse o lugar dele de político, né? Se derrubassem ele, caçassem ele, com certeza ele estaria sendo bem mais belicoso. Ele não está sendo mais belicoso, né? Beliscoso, por causa disso. Porque ele ainda tem um passaporte brasileiro, ele ainda é um político brasileiro, mas quando ele vê que as coisas estão ruins pro lado do pai dele, o pai dele está preso, ele está sendo também, né, indiciado por algum crime
lesa pátria, etc, etc, sem o foro dele de político, sem o salário de político, sem nada com vínculo com o Brasil, ele vai botar merda no ventilador pior do que essa. Mas vai falar sozinho num esquizocast, porque ninguém mais vai querer saber, né? Que exploda e queime o passaporte. Tá na hora, tá? Tá na hora, Eduardo, de você queimar teu passaporte, que brasileiro você não é, não. Você tem que estar no limbo. Acertar aquilo dali com remédios diplomáticos, com umas sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Cara, liberdade que eles fizeram no Iraque, no Afeganistão, que eles fazem, né? Eles fazem em todo lugar, que quiseram fazer no Vietnã, é liberdade, gente. Vamos fazer uma guerra para a liberdade. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordem... Gente, tudo que indica que as eleições vão ser controladas porque tem muita inteligência artificial, e a gente sabe que as inteligências artificiais estão a todo vapor. E também os bolsonaristas não querem acabar com as fake news, né? A extrema-direita não quer acabar, quer continuar mentindo como ele está fazendo aí. Então, quando eles censuram esse tipo de fala que ele está fazendo, os tweets que eles estão fazendo, belicosos e mentirosos, e falando coisas absurdas do Lula, da esquerda, falando coisas de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, botando medo nas pessoas, é isso que eles não querem. Eles acham que isso aí é ditadura, que você não pode falar, entendeu? Então, porque o Alexandre de Moraes está banindo certos usuários que falam coisas horríveis, coisas criminosas, eles acham que tem que estar liberado, tá? Isso é direito de expressão e é direito de eleições. Mas isso não interfere em nada na coisa política, porque é melhor mesmo que tenha um controle, e eu acho que deveria ter um controle também quando fizessem os debates no Brasil, que tivessem, que não tem aqui, né? Do True Facts, né, Real Facts, que é uma checagem automática de fatos, porque as pessoas ficam falando abobrinha lá, tipo o Pablo Marçal, né, vocês sabem, né, o cara de São Paulo, outro político fica falando abobrinha, e aí não tem um repórter dizendo, olha aqui, ó, o fato é esse, não é esse que o senhor está falando, tarará, porque daí desmoralizaria muito esse tipo de fala mentirosa. É isso que eles não querem. Eles não querem que as pessoas saibam a verdade, eles querem só que saibam a mentira, porque só assim, através da mentira, eles enganam a população e assim eles ganham a eleição no tapetão, entendeu? Fazendo mentiras. E por isso que eles falam de liberdade, é liberdade para eles mentirem. Agora, quando a gente quer falar sobre política, sobre problema de guerra, sobre problema social de verdade, isso eles não querem. Eles não querem que a gente fale, eles querem só as coisas que eles falam, tá? As verdades que a gente fala, para eles não querem, né? Então, claro que eles vão sempre dizer que a eleição vai ser injusta porque o Bolsonaro e os radicais mentirosos não vão estar lá, né? Porque não tem condição, né? Eles vão ser todos, né, retirados. Só espero que as pessoas votem melhor, né, nas próximas eleições, né, gente? Porque botar essa gente aí dentro do Congresso, vocês viram o que aconteceu, né? Secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante. Por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos, e o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. Isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. Eu tô pasma. Assim, e não importa, tá, gente, que tenha guerra, que pessoas morram, tá usando Hitler aí, Churchill,
Segunda Guerra, que, pô, mais de 80 anos atrás, gente, tudo para poder salvar o papai, salva meu pai. Ele só fala assim de boca cheia porque ele tá aqui, né? Se ele estivesse no Brasil, olha o que ia acontecer com ele, né? Gente, ele que não passe na frente de uma pessoa democrata, viu? Que ele vai sofrer muito. Esse cara vai penar, tá? Ele não vai poder mais abraçar o papai dele. Gente, o que eu posso falar? Me botem aqui nos comentários, deixem um like, por favor, tá? Vamos lá, sigam o canal, vamos lá. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né? Eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Clezão morreu, gente, porque ele mesmo, quando ele foi para a manifestação, ele não poupou esforços, mesmo tendo um problema, né, causado, também agravado pela Covid. Ele morreu lá porque ele tinha um problema já anterior à prisão. Então, isso pode acontecer, da pessoa desenvolver uma doença, né, na prisão. Então, se ele não tivesse ido para a manifestação, tivesse se cuidado da saúde, ele não estaria lá, tá? Bolsonaro é uma pessoa inocente. Mas a senhora Iracina Gacho, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma... Ela não escreveu. Eu vou falar 1 milhão de vezes, só isso. Ela fez uma maquinação com um grupo criminoso, tá? Ela conversou com pessoas, entrou em contato, né? Teve ônibus, comida, viagem paga, tudo, largou os filhos para trás, não se importou, fez aquilo que queria fazer, estava lá junto com o que o Moraes mostrou lá, com todas as pessoas carregando cartazes que queriam um golpe. Não foi pelo batom, foi porque ela estava lá e ela depredou uma estátua também, né? Que isso aí também... Uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado, mas... Ele não tem noção do que é uma guerra. Eu queria botar ele... Por que você não gosta tanto de Israel? Pega aí o uniforme, vai de miliciano, vai de reserva, né? Vai lá pro meio da guerra de Gaza, vai lá. Ou vai lá pro meio das guerras e guerrilhas de outros países, tipo, também que tem coisas terríveis no Sudão. Vai pra lá ver o que é uma guerra de verdade, pessoas inocentes sendo mortas. Vai lá, vai, tá? É uma displicência, assim, sai da boca deles, escorrega. O Kirk, por muito menos de abobrinha, ele morreu, né? Nem tava lá falando. Ele já falava muita abobrinha, não vou mentir, o Charles Kirk falava, mas o Bananinha tá falando a mesma coisa, ó, cuidado, hein, pode ser que tenha um bolsonarista aí que não gosta muito da tua cara, por aqui mesmo, tá? E aqui tem arma, bem mais que no Brasil. Quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente. Ai, cara, mas os donos dessa droga estão todos aqui. E os usuários também. Eles usaram o quintal da Venezuela porque eles não têm como produzir aqui, né, a melhor qualidade, tal. Mas eles sabem muito bem que não é a droga, tá? Porque a droga é uma coisa de consumo quase que... Eles estão fazendo guerra com o México, por exemplo, impossível, né? Então, que seria o maior problema, né? Na fronteira do México. E por que será que só lá desceu lá embaixo com mais dinheiro ainda, que era muito mais rápido resolver o problema na garganta ali? Por que eles desceram, hein, na América Latina para resolver isso? Se o problema fosse droga de verdade. Desejando esse resultado, está assumindo o risco disso. Na Venezuela não existe mais um governo legítimo, porque não existem eleições. O Nicolás Maduro, junto com Diosdado Cabello, comandam o cartel dos Soles, que hoje em dia é um dos maiores cartéis do mundo. Tem a presença do Hezbollah, é abrigo seguro da Farc e da ELN.
Como é que você vai combater esse tipo de coisa? Provas, Só com força bruta. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Já estou assoprando aqui no meu tempo, que eu estourei bastante aqui o tempo do estúdio. Mas a gente continua entrevistas também em futuros momentos, como está feito para o senhor. Obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou aqui no YouTube do Metrópolis. Um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Gente, é isso. Esse cara não tem mais o que falar, ele vai falar a mesma coisa e ele vai descendo cada vez mais baixo pro buraco, né? Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham aqui, se ele realmente quer uma guerra com o Brasil. Eu acho que ele quer. E ele tá despirocando, né? Ele tá dando uma de Charlie Kirk aqui, né, gente? Ele que se cuide, hein? Porque ele tá falando muita coisa e ele tá com pouco resultado. A mesma coisa, o Kirk fala, mas eles são tudo pé frio. E o pessoal da ala deles está com raiva deles serem pouco extrema-direita, tá? Então, melhor se assumir logo, tá? Se assume logo extrema-direita. E eu espero que vocês entendam, tá, pessoal? Foi longo, mas eu tinha que falar, porque isso realmente me preocupa no sentido de que o Brasil ainda dá espaço para eles falarem, né? E esses bolsonaros, e assim, falarem absurdos, falarem coisas contra o Brasil e a displicência e neutralidade desses lugares de entrevista e de repórteres assim, não se apavorarem, né, sendo tudo faixa branca, né, engraçado isso, acharem normal, normalizando a mentira, normalizando, tá certo que ele falou ali da Marielle, mas ele normalizou bastante a questão da guerra e enfatizou pouco a história de inocentes e não questionou muito, enfim, né, talvez ele não quis polarizar ali, mas porque vocês sabem, né, quando eles não têm diálogo, eles acham que é isso e acabou. Então, acho que muitas vezes é isso que acontece. Então, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui vocês com esse vídeo. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Se inscrevam no canal, deixem um like. Um beijo e até mais. A gente se vê num próximo. Espero que tenha menos surpresas, né? Mas eu acho que cada merda que ele fala é uma surpresa nova. É bom a gente resenhar, tá bom? Pra gente ter certeza que para eles não tem anistia. Não vai ter anistia, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.